Meu irmão, minha irmã, paz do Senhor Jesus, motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical da nossa igreja. Hoje nós vamos falar da lição de número 14 da nossa revista, que está na página 82 e tem por título Justificação. Justificação, declarado inocente. Louvado seja Deus por isso. O versículo-chave do nosso texto está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Mas antes de fazer a leitura desse texto, eu queria fazer uma oração com você, pedindo a bênção de Deus para esse momento aqui. Pai amado, em nome de Jesus, abençoe a nossa aula da Escola Bíblica Dominical, abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar neste dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Irmãos, então vou fazer a leitura do livro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Muitos dos textos que nós vamos ler aqui hoje estão no livro de Romanos. Então eu sugiro que você já deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos fazer outras leituras posteriormente. Romanos 5:1 diz assim: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu já chego com a primeira pergunta a você, que é a seguinte: o que é a justificação? Aqui esse texto que nós lemos, justificados, pois, mediante a fé. Mas o que é ser justificado diante de Deus? O que quer dizer isso? É exatamente essa questão que nós vamos responder na aula de hoje e também falar dos resultados da justificação na vida do cristão. Bem, para nós falarmos de justificação, eu vou voltar um pouquinho, inclusive na aula passada da nossa EBD, nós falamos sobre a regeneração. E a regeneração, eu quero recordar com você o que é regeneração. Regeneração é um ato secreto de Deus, pelo qual Ele nos comunica nova vida espiritual. Entenda bem, nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Aí Deus vem e opera a regeneração em cada um de nós. Ele vem e sopra o fôlego de vida espiritual em mim e em você. Isso é a regeneração. Nós fomos regenerados por Deus quando nós demos um passo para Jesus, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador e único. Nós então fomos, por um ato secreto de Deus, nós fomos imediatamente regenerados. Foi dado fôlego de vida espiritual a mim e a você. Nascer de novo, ser regenerado é nascer de novo. Nós nascemos espiritualmente para este mundo e para Deus também. Mas o que é a justificação? A justificação é um ato que vem após a regeneração. A justificação, eu vou ler aqui um conceito para que nós possamos entender, que fala assim: justificação é o ato legal instantâneo de Deus. Também é um ato instantâneo da parte de Deus, pelo qual, em primeiro lugar, Ele considera os nossos pecados perdoados
considera os nossos pecados perdoados. E em segundo lugar, ele declara a justiça de Deus sobre a nossa vida. Além de nós termos os nossos pecados perdoados perante ele, ele pega a justiça do seu Filho, que é justo, que é santo, que é sem pecado, e ele acredita a justiça do seu Filho em nossas vidas. Amém, irmãos? Isso é a justificação. Nós fomos regenerados e também somos e fomos justificados. Nós ganhamos o fôlego de vida espiritual e nós também fomos declarados sem pecado e justos perante Deus. Amém? Nós sofremos todos esses processos secretos da parte de Deus para com a nossa vida, quando nós escolhemos seguir a Jesus. Então, para nós finalizarmos essa diferença, entendermos claramente essa diferença e o conceito de justificação, eu vou dar um exemplo aqui que nós temos nesse livro de apoio, que fala assim, olha: regeneração é um ato de Deus em nós, é o fôlego de vida. Justificação é um julgamento de Deus com relação a nós. A distinção é como a que se faria entre o ato de um cirurgião e o ato de um juiz. O cirurgião, quando remove um câncer interno, ele faz uma coisa em nós. Isso não é o que o juiz faz. Ele estabelece um veredito relacionado ao nosso estado judicial. Então, Deus, quando ele opera a regeneração, é como se um cirurgião estivesse mexendo dentro de nós. Ele nos dá o fôlego de vida. Mas quando Deus nos declara justos, é como se ele estivesse atuando como um juiz, dando um veredito, uma sentença para nós, declarando que nós estamos, em primeiro lugar, sem pecado, e em segundo lugar, nós temos também o crédito da justiça de Cristo dentro da nossa vida. Amém? Então, esta é a grande diferença entre a regeneração e a justificação, na qual eu e você já somos plenamente participantes. Então, eu queria falar um pouquinho agora dos dois aspectos da justificação. O primeiro aspecto que eu falei, acabei de falar agora, é que nós temos a remissão da penalidade do pecado sobre a nossa vida, ou seja, nós não temos mais a penalidade a pagar pelo pecado, pecados do passado, pecados do presente e pecados do futuro. Isso significa que nós não estamos sujeitos a nenhuma acusação ou condenação. Nós não sofremos mais isso, condenação ou qualquer tipo de acusação por quem quer que seja. Amém? Eu quero ler dois textos com você que falam exatamente sobre isso. O primeiro deles está em Romanos capítulo 4, versículos 6 até 8. Nós vamos ler 3 versículos. Romanos 4, 6 diz assim: E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Eu e você estamos nessa condição. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Nós estamos livres de qualquer condenação e acusação do pecado. Esse é o primeiro aspecto da justificação.
E agora o segundo texto que eu quero ler está em Romanos, capítulo 8, versículo 1, que diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para que os estão... Vou ler novamente. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Se você está nesta condição, nenhuma condenação, nenhuma acusação pode alcançar você. Eu vou pegar um exemplo aqui e eu tenho aqui um copo de água, água suja, água preta. Esse é o pecado na vida do homem. Mas quando nós damos um passo para Jesus, o que acontece com esse pecado? Essa condenação, ela não existe mais para nós. Nós estamos livres da condenação do pecado. Amém? Nosso corpo, nossa vida está livre da condenação do pecado. Eu e você estamos nessa condição. Mas o segundo aspecto da justificação, na qual eu queria falar com você, é a questão de que a justiça de Cristo está imputada a nós. Deus, ele olha para Jesus e ele vê Jesus como a pessoa do seu Filho, imaculado, sem pecado, santo. Ele pega a justiça que ele vê no seu Filho, e quando ele olha para mim e para você, ele acredita essa justiça na nossa conta. Ele dá esse crédito para nós. Perdão dos pecados é uma parte da justificação. A outra parte é a imputação da justiça de Cristo a nós. Deus nos veste com a pureza de Cristo. Vamos ler esse texto, Romanos, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Eu e você cremos em Deus, e isso nos foi imputado para justiça. Também esse texto de Romanos 5,17, que diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então aqui ele fala em dom da justiça. Assim como quando Adão pecou, a sua culpa foi imputada a nós, Deus a viu como pertencente a nós. Agora, a justiça de Cristo também é imputada a nós. Então, para finalizar, nós vamos ler mais um texto, Romanos 3, 21 e 22. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus para todo aquele que crê. Para todo aquele que crê. E aí ele continua o texto. Então, além de nós estarmos livres da imputação do pecado, Deus, ele chega para nós e ele pega o nosso copo, que agora está sem pecado, nossa vida está vazia, sem pecado, mas ele não quer que a nossa vida fique dessa maneira. Ele então imputa o crédito da justiça de Cristo na nossa vida. E nós, quando Deus olha para nós, ele nos olha desta maneira.
Nós estávamos sujos, perdidos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas Ele livrou a nossa vida do nosso pecado. Nós não temos mais a condenação e a acusação do pecado sobre nós. E também Ele chega e acredita toda a justiça do Seu Filho na nossa vida. Então, essa é a bênção da justificação que a palavra de Deus nos ensina. Amém? Acho que ficou claro dessa maneira. Muito bem, agora como é que Deus faz a justificação? Qual o método de Deus para a justificação? O primeiro método é que a justificação é através da graça de Deus. Da graça de Deus. Não é pela graça e pelo nosso mérito, mas é pela graça de Deus sobre a nossa vida. Vamos ler Romanos capítulo 6, versículo 23. Vamos ver o que fala esse texto. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a justificação é totalmente de graça, meu irmão. É totalmente gratuita. É um dom da parte de Deus para mim e para você. Amém? Segundo método da justificação, além de ela ser gratuita, ela é por meio de nossa fé nos méritos de Cristo, não nos nossos méritos, nos méritos de Cristo, nossa fé em Jesus Cristo. Nós não somos justificados por causa da nossa bondade e nem por causa das nossas boas obras. Nós somos justificados através da fé nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pagou todos os nossos pecados quando Ele se ofertou lá na cruz do Calvário, se fazendo maldito em nosso lugar. Amém? Então, é um dom gratuito da parte de Deus, alcançado pela nossa fé nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É assim que nós alcançamos a justificação. Qual o nosso mérito? Qual a nossa parcela de contribuição nisso? Absolutamente nenhuma, meu irmão. Nosso mérito é zero. A única contribuição minha e sua na salvação é os nossos pecados, as nossas mazelas, os nossos defeitos, as nossas inconformidades, a nossa desobediência. Isso é a única coisa que nós contribuímos. Porque a justificação é gratuita e o mérito é quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança no que Cristo fez para nós lá na cruz do Calvário. Amém? Louvado seja Deus. Agora vamos para a terceira parte, que é os resultados da justificação. Quais são os resultados práticos da justificação na minha e na sua vida? Bom, vamos lá. Nós temos aqui 6 resultados práticos. Vamos falar cada um deles rapidamente. O primeiro resultado prático é que nós temos paz com Deus. Vamos ler o texto de Romanos 5:1, que é o texto-chave que nós já lemos, que diz assim: desculpe. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, mediante nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós não estamos isentos dos problemas, das dificuldades deste mundo,
não estamos isentos das enfermidades, nós não temos privilégio nenhum, a não ser o fato de nós usufruirmos a paz com o nosso Deus. Isso quer dizer que nós aqui na nossa vida cotidiana, nós não vivemos em guerra com Deus, nós não estamos nos degladiando com Deus, espiritualmente falando, mas nós temos, a partir da justificação, a paz com o nosso Deus. Amém? Isso faz uma grande diferença na vida da pessoa, meu irmão. Nós não fazemos ideia como isso faz diferença na vida das pessoas. Nós selamos um pacto de paz com o nosso Deus. Nós estamos em harmonia com o nosso Criador. Isso faz toda a diferença. Nós temos um relacionamento de estreita amizade com o nosso Deus. Amém? Então nós passamos por lutas, por enfermidades, por dificuldades, muitas vezes por tristezas, mas com tudo isso nós temos paz com o nosso Criador. Esse é o primeiro resultado. O segundo resultado, nós fomos trazidos para um estado de graça no qual estamos firmes. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 2. Que diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, no qual nós temos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes. Isso quer dizer aqui, na revista ele fala, nós temos o privilégio de viver no templo e no palácio. É uma relação contínua e permanente com o nosso Deus. Nós estamos firmes nessa relação e nada pode separar esta relação. Vamos ler esse texto, Romanos 8, 38 e 39, que diz assim a palavra de Deus: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por que nada pode nos separar do amor de Deus? Porque nós fomos trazidos para um estado de graça no qual nós estamos firmes. É por isso. É porque nós somos justificados. Esse é um dos resultados da justificação. Nós estamos firmes na graça do Senhor. Temos um relacionamento perpétuo, um relacionamento contínuo, permanente com o nosso Deus, e isso nos garante que nós estamos firmes na presença dele. O terceiro resultado é que nós podemos nos alegrar na esperança da sua glória. Vamos ler aqui Romanos 5:2 novamente. Então nós lemos aqui a primeira parte: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Podemos nos alegrar na esperança da glória de Deus. Louvado seja Deus por isso. Nós nos alegramos na certeza da glorificação final. Nós temos uma alegria, nós temos uma satisfação, nós temos um prazer, porque nós sabemos que a glória de Deus está viva, nós temos a esperança nessa glória de Deus, nós temos a esperança em alcançar a glória de Deus. Então isso nos dá alegria interior, alegria no nosso ser. Amém? Nós temos a certeza, a esperança de participarmos dessa glória
de Deus. Nós estamos esperando por isso. Nós temos essa esperança. O quarto resultado da justificação: nós nos alegramos nas nossas tribulações. Isso é difícil, hein? Mas aqui em Romanos capítulo 5, versículo 3 a 8, diz esse texto que nós nos alegramos nas nossas tribulações. Deus nos prova para que sejamos também aprovados. Mas nós passamos pelas lutas, pelas provações, pelas tribulações, confiantes que Deus é poderoso, que Deus está cuidando de nós, que Deus, Ele zela por nós, Ele tem cuidado conosco, Ele não nos dá uma provação acima daquilo que nós podemos suportar, muito pelo contrário, Ele nos prova para que nós possamos crescer também em fé, possamos crescer em perseverança, possamos crescer em esperança, possamos crescer em santidade. Deus, Ele vai nos moldando, Ele vai nos formando, Ele vai nos ensinando para que nós possamos estreitar ainda mais o nosso relacionamento com Deus. E é para isso que as tribulações e as provações servem. Ninguém neste mundo está isento de provação, meu querido. Todas as pessoas, todos os cristãos passam por provações. Isso é uma coisa comum. Então vamos ler esse texto só para fechar isso que nós estamos falando. Romanos capítulo 5, versículo 3. Diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriemos nas nossas tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. Perseverança produz experiência, e a experiência, esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus, Ele sofreu, Jesus, Ele pagou um preço, Jesus passou por uma grande provação, tribulação na cruz do Calvário, quando Ele se ofertou a cada um de nós, e nós somos orientados pela palavra de Deus a nos alegrarmos diante das tribulações, não sairmos das tribulações desanimados, ou no meio das tribulações murmurarmos perante os homens e perante Deus. Muito pelo contrário, na tribulação é hora de nós fecharmos a nossa boca, confiarmos aquela dificuldade a pessoas que possam nos ajudar em oração, em jejum, que possam nos dar uma orientação e passar pela prova que um dia ela vai terminar, ela vai ter um fim, e você e eu certamente sairemos melhor do que entramos nela. Amém, meu querido? Deus abençoe sua vida. Bom, o quinto resultado da justificação: seremos salvos da ira divina. Romanos capítulo 5, versículo 9 e 10. Diz assim: muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos de Deus, fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós seremos salvos da ira de Deus. Você já imaginou o que é receber a ira de Deus? Nós nunca imaginamos isso, nós nem temos compreensão do que é isso, mas nós, eu e você, como resultado da justificação,
nós somos salvos da ira vindoura de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Será um momento de muita tristeza para muitas e muitas pessoas. Mas eu e você somos justificados. Quando Deus olha para mim e para você, Deus vê e acredita a justiça de Cristo sobre a nossa vida. E nós estamos livres e salvos da ira de Deus. E por último, resultado da justificação, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 11. Alegramo-nos no próprio Deus. Diz assim: e não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então, para o homem justificado, todo motivo de vanglória, glória para si, é excluído. Se ele quer se gloriar, ele vai se gloriar em Deus. Essa exultação não pode ser aquela atitude de se orgulhar como se Deus fosse propriedade exclusiva nossa, como faziam os judeus. Pelo contrário, a exultação cristã em Deus começa com reconhecimento de que nós não temos o mínimo direito sobre Ele. Exultar em Deus é gloriar-se, não no fato de que Ele nos pertence, mas porque nós lhe pertencemos. Então nós nos alegramos em Deus, porque nós pertencemos em Deus. Nós pertencemos a Deus. Amém? Que eu e você possamos sair desta aula de hoje com a certeza de que nós legalmente fomos declarados justos perante Deus. Deus, ele é tremendo, Deus, ele é maravilhoso. Eu não contribuo em nada com isso. As minhas obras não valem nada. O que valeu mesmo foi o sacrifício de Jesus pela minha vida e pela sua vida. Todo mérito, toda glória, toda honra, todo crédito seja dado ao nosso Deus, ao nosso Salvador, único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar e nos resgatar e nos declarar justos. Legalmente, eu e você somos justos. Amém? Se alguém te perguntar por que você é um justo e não um ímpio, você vai dizer a ele com toda a sua certeza de que Deus te fez justo. Deus tirou todo o seu pecado e creditou a justiça de Deus, a justiça de Cristo sobre a sua vida. E por isso você é um justo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu querido e minha querida. E que o Espírito Santo de Deus, que nos fez justos, fale melhor ao seu coração. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.